queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Maria Luísa, Jerusa, Mariluza, Deuseni, Deus abençoe minhas irmãs, Cristina. Nós tivemos juntas ontem, né? Aniversário da Rosa, foi uma bênção, muito bom estar com vocês. Irmã Márcia, paz do Senhor Jesus, missionária Ana Selma, paz do Senhor, estamos orando pela Ana Rita, pela sua mãezinha e crendo na bênção em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Cleide, Deus venha nos abençoar nessa manhã com as suas mãos poderosas, com a sua rica bênção que Ele tem para nós, com certeza. Novidade, meus irmãos, onde Deus está, alguma coisa acontece e nós temos certeza que Deus está conosco, porque grandes coisas Ele tem feito, grandes coisas Ele tem mostrado. Então o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é guerreiro, Ele é forte. Pai Senhor Silvino, meu cunhado querido, que Deus te abençoe, juntamente com as tuas sobrinhas aí, Deuseni, Maria, Célia, que é uma bênção, né? Simone, seja bem-vinda. Estamos orando pela Mariana, viu, Simone? Eu creio que o Senhor tem visitado, tem alcançado. A nossa irmã Rosa Soares também, nós temos orado pelo Gabriel constantemente. Irmão Marcos, o esposo da nossa irmã Márcia. Nossa irmã Maria Elisa, paz do Senhor, seja bem-vinda. A mãe da Luciana, da Lília. É uma irmã que nós nos conhecemos há muitos anos, temos uma comunhão muito grande, né, irmã Elisa? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, mando um abraço para Paulinha, para a irmã Sueli, para a irmã Rosângela, para todas as nossas irmãs que estão sempre juntas, né, fazendo a obra do Senhor, a irmã Esther. Que Deus possa abençoar cada uma das nossas irmãs nesse dia. Pois é, aqui está calor, irmã Márcia. Bastante calor. De manhã amanheceu um tempo assim meio nublado, com neblina. Eu falei, hoje vai fazer frio. Mas aí depois foi melhorando e foi passando. E tá aí, né, uma frente fria que está sendo anunciado lá para o Rio Grande do Sul. Neve, e que nosso Deus possa pôr as mãos e não deixar que a neve venha estragar, né, a beleza do nosso país, a cultura. A gente tem orado por essa causa e vamos nos unir nessa oração para que a neve não venha no nosso país, né? Que o Senhor elimine e mande embora lá para o mar. Pai Senhor Rosinha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí tá frio, né? Eu gosto do frio, não muito calor, mas eu gosto do frio também, não muito frio, né? Que atrapalha a gente para fazer nossos serviços diários, né? Então a gente parece que fica meio que amarrados, mas também muito calor é ruim. Eu fico muito inchada no calor e passo mal. Mas aqui tá bom, tá um tempo assim gostoso, uma temperatura boa. Tô aqui na sombra, né, da palmeira. O Senhor preparou esse lugar, que aqui é onde a internet pega melhor. Vamos ver na época da chuva, né, irmãos, como que vai ser aqui, que nós vamos fazer. Pai do Senhor Malu, eu creio que o Senhor está aí preparando a viagem para vocês. A gente está orando afinco, que vocês vão embora, né, do país para outro lugar. E eu creio que o Senhor está preparando, está desenrolando, está cortando, quebrando todas as amarras, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra hoje se encontra lá em Marcos 10, que fala sobre a cura do cego Bartimeu. Marcos Paulo, Camila, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que o Senhor alcance vocês aí, né? E já falei bastante, os irmãos estão cansados. Vamos lá na palavra e orar, né? Que é o nosso propósito. Então, a cura de Bartimeu. Jesus, ele tinha deixado a Galileia e ia passando para Jericó. Jericó, irmãos, eu tive a oportunidade, juntamente com o presbítero Santo, de ir até lá, de subir. É um lugar assim que tem bastante fartura, muita fruta. E nós tivemos a oportunidade de ver
as muralhas que foram derrubadas ali. Então, em Jericó, ela era uma cidade com uma fortaleza muito grande. E os muros, eles tinham cerca ali de 9 metros de altura por 6 de espessura. Silvino, que conhece bem essa parte de metragem, imagina como que era uma muralha forte, né, nessa cidade. E era considerada uma cidade invencível por ela ter uma proteção dos deuses cananeus. Então essa cidade, todo mundo tinha medo porque achava que esses deuses eram muito fortes, e então essa cidade ela era protegida por esses deuses dos cananeus. Mas Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus que nós servimos hoje, e que ele tinha tirado aquele povo escravo lá do Egito, ele deu essa cidade nas mãos do povo, através de Josué, que já tinha então Moisés passado o cajado para Josué, eles tinham atravessado o Jordão, e ali Deus ele mandou com que Josué conquistasse essa terra. E a presença de Deus, né, do Deus invisível, que tinha o exército celestial ali guerreando, batalhando por eles, estava ao lado deles. Eu quero deixar só um pouquinho dessa palavra aqui em Josué, que fala sobre o que aconteceu ali antes deles conquistarem essa cidade. Depois nós vamos lá para onde Jesus estava. Então aqui em Josué 5, um anjo aparece a Josué. Paz, Senhor, irmã Elisabel, que bom que você está conosco nessa tarde. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ele era um anjo enviado por Deus, né? Que ali se representava que Josué estava vendo ele como um homem e estava meio que na dúvida se ele era inimigo ou se ele era da parte do Senhor. Então Josué, ele se prostrou sobre o seu rosto em terra e adorou e disse-lhe: Que quer meu senhor com seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué ouviu e obedeceu a ordem do anjo. Então aqui Deus, ele, através de uma prostituta chamada Raabe, que tinha escondido ali os espias, né, que Josué tinha mandado para Jericó, Deus então olha e fala para Josué: Tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos, todos aqueles que estavam com Josué. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 7 dias. Então eles fizeram isso por 7 dias. Porém, Josué disse ao povo, deu uma ordem ao povo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E o povo ali obedeceu à voz de Josué. E no 3º dia sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, através do grito daquele exército, daquele povo, aqueles inimigos ali temeram e eles conquistaram essa cidade. Através da força do Senhor, da estratégia do Senhor. Essa palavra, irmãos, é para nos mostrar que nós temos que ter estratégia de Deus para nós vencermos. Que sozinho, Josué aqui ele não teria vencido, mesmo com seu exército. E todo aquele povo
ao redor temeu o Deus dos exércitos que aqui os israelitas, que Josué servia. E não é diferente hoje. Nós sabemos que através de Deus bradar na nossa vida, nós tememos, não temos medo, mas nós tememos o poder do nosso Deus. É Ele que manda a neve, é Ele que manda o vento, é Ele que manda o sol, é Ele que permite o terremoto, é Ele que faz, que rege, né, todas as coisas. Tem todo o domínio. Então, aqui Deus falou com esse povo, falou com Josué e eles venceram. Jericó ali foi, as muralhas vieram abaixo, essas muralhas que eram e o povo venceu. A cidade foi tomada e foi conquistada. Mas a palavra que o Senhor tem para nós está lá sobre o cego o cego Bartimeu. Então fala aqui, Jesus ele ia passando por Jericó, né? Ele tinha deixado a Galileia e ia passando por Jericó e curou 2 cegos. Enquanto Jesus estava saindo de Jericó, Bartimeu, que é esse que fala aqui na palavra, pediu a Jesus que ele o curasse. E Jesus parou, vamos ver dentro da palavra o que aconteceu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Estava mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, primeiro nós vemos que esse cego, ele estava à beira do caminho, mendigando. Quando ele viu Jesus, ele começou a clamar e os que estavam ali, a multidão, os discípulos, queriam que ele calasse, queria que ele parasse de clamar por Jesus, mas ele não parou. E a única coisa que ele tinha era uma capa, porque ele era mendigo. E a hora que Jesus o chamou, ele jogou aquela capa. Era a única coisa que ele tinha, ele saiu dali, daquele lugar, se levantou, jogou, tirou, né, o que ele tinha, que era a capa, que podia ele ter se agarrado naquela capa e falado: opa, essa capa aqui é a única coisa que eu tenho. Mas não, ele tirou aquela capa e foi até Jesus e falou para Jesus que queria ser curado. Jesus, vendo a fé daquele cego, ele o curou, ele o libertou. Então, o que o Senhor falou no meu coração dentro dessa palavra? Para mim e para você. Meus irmãos, o que tem nos atrapalhado? Qual é a capa que nós temos que jogar por terra? É o vício da bebida, é o cigarro, é muitas vezes a murmuração. Quantas coisas muitas vezes nós precisamos jogar para que nós possamos ser abençoados, tirar do nosso caminho. Aqui no caso era a única coisa que aquele cego tinha, era aquela capa. E ele lançou fora, ele jogou fora, lançou por terra e foi até Jesus e recebeu a bênção. Irmãos, Jesus, ele quer que nós façamos isso, que nós deixamos muitas coisas que muitas vezes nos atrapalham para ir até ele. Ele viu a fé daquele cego, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser liberto. E Jesus fala para mim e para você nessa tarde: o que queres que eu te faça? O que tem te atrapalhado para você prosseguir? Lança fora. Faz como esse cego. Desfaça. Desapega.
para que você possa receber a sua bênção completa. Porque muitas vezes a bênção não chega, irmãos, porque nós ainda precisamos ser libertos. Libertos da capa. Então, o Senhor, Ele fala que Ele tem uma água cristalina, limpinha, para a gente atravessar, para a gente passar, para nos purificar. Como Ezequiel ali, quando ele entrou naquelas águas que dava ao tornozelo e foi entrando, até que ele teve que ir a nado, porque ele não conseguia mais ficar de pé, que a água já tinha coberto ele completamente. Essa água é o poder de Deus. Essa água é o que nos liberta, é o que nos purifica, é o que nos ajuda. Então, meus irmãos, vamos entrar nessa água, não somente com o nosso dedão do pé, não somente até a nossa canela, até o nosso joelho, mas vamos entrar, vamos mergulhar e vamos passar a nado, para que essa água que Jesus venha nos purificar, venha nos libertar, nos ajudar. Mas essa decisão é nossa. Jesus, ele não força ninguém. Ele dá o livre-arbítrio. Então a decisão é minha e é sua, para que nós possamos receber a nossa bênção completa. Ir até Jesus sem nada nos atrapalhando, sem nada impedindo que nós sejamos purificados, libertos e ajudados. Então essa palavra aqui, o Senhor tem bênção e Ele diz para você, o que queres que eu te faça? E Ele vai fazer, mas depende de mim e de você. Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos falar menos do nosso irmão, vamos estender a mão para o nosso irmão, vamos ajudar o nu, o que está muitas vezes mendigando. Jesus aquele ajudou. Quantos ali, né? Aquela multidão falando, cala-te, fica quieto, não é hora, não, Jesus não vai te ajudar. Você não merece. Você está aí, imagina, sujo, olha como que você está. Mas Jesus olhou para aquele cego e chamou aquele cego. Jesus olha para mim e para você e te chama e me chama, meus irmãos. E nos ajuda. Então o Senhor fala para você aí, no seu coraçãozinho, no seu pensamento. O que queres que eu te faça? Fala para Ele. Fala para Ele nessa hora. Jesus, é essa a minha petição. E tenha fé, que através da tua fé, você vai receber a tua bênção. Porque esse cego, ele foi liberto da cegueira, ele voltou a ter a visão e foi abençoado e seguiu Jesus. É o que nós estamos fazendo todos os dias, seguindo Jesus dentro da palavra dele. Mas para nós sermos abençoados, nós não podemos somente olhar, ler essa palavra, mas nós precisamos viver essa palavra, para ela poder fazer efeito na nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos ajudar, porque o Espírito Santo ele não habita em um corpo de qualquer forma. Hoje nós somos o templo de Deus, e para Deus vir nesse templo, para nos ajudar, ele precisa estar santo, ele precisa estar purificado, para ele abençoar a nossa vida. Então receba essa palavra. A exortação, muitas vezes a gente fala, opa, mas está meio forte hoje. Mas é através dessa palavra que nós vamos meditar, que nós vamos refletir e que vamos dizer, opa, Senhor, o que eu preciso lançar fora da minha vida para eu ser abençoado? Amém? Vamos orar, que o Senhor nos abençoe e nos abençoe. Senhor nosso Deus, nessa tarde nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, que nós possamos lançar fora, meu Deus, como esse cego Bartimeu que lançou ali a sua capa. Lançar fora, Pai, tudo aquilo que não Te agrada. O Senhor viveu nessa terra para nos dar exemplo dos Teus passos. E o que nós temos feito? Nós temos seguido? Ou temos seguido somente de longe, Pai? Somente de ouvir falar? Deus, não, que nós possamos Te seguir verdadeiramente os Teus passos, as Tuas pisadas, para que nós possamos ser abençoados aqui nessa terra e ganhar os céus. Como o meu sobrinho Marcos Paulo ontem, quando a gente estava indo para a cidade de Caconde, para o aniversário da Rosa, eu achei tão bonito. Ele dizer, tia, eu não quero somente ficar aqui, viver aqui, me agarrar nas coisas aqui,
e depois perder a vida eterna. Mas eu quero quando Jesus vier me buscar, eu quero ir para a eternidade junto com Jesus. Eu quero entrar naqueles portão celestial ali. Não foi bem com essas palavras, mas foi isso que eu entendi. E é isso, Marcos Paulo, Camila, que o Senhor tem para nós. Basta nós nos lançarmos e seguirmos os passos dele, que ele nos ensina dentro da sua palavra. E essa palavra serve para todos os meus irmãos nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar, que os meus irmãos possam refletir e seguir a Jesus pelo caminho, pelas pisadas, através da sua palavra. Eu os abençoo nessa tarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, meus irmãos? Amo vocês, ficam com Deus. Até amanhã ao meio-dia. Reflita sobre a capa, sobre o cego de Bartimeu. E a bênção é tua e minha, em nome de Jesus.